Um grande problema que a gente tem é quando o erótico ele vem antes da afetividade, né, na nossa vida. Então era isso que eu estava falando quando nós recebemos ainda crianças alguma forma de erotização, né, através seja de músicas, seja de um próprio abuso, de um acesso a filme adulto. Então, de alguma forma, a gente entrou em contato com o erótico antes de desenvolver a afetividade. E aí, o que é a afetividade? A afetividade está ligado ali à expressão, né, dos meus sentimentos, ao toque, à educação desse corpo e dos sentidos. Como que nomeia? Eu não recebi isso quando eu era criança, eu vim aprender agora adulta, né? Entender como que esse corpo funciona, todas o que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com a minha alegria, com a minha tristeza, uau, né? Como que isso funciona. E mais louco ainda é que a gente tem um desenvolvimento neural. E se essa criança, né? Então a gente vai desenvolvendo padrões que dá muito trabalho pra gente, né? Agora na fase adulta, para poder consertar isso, né? É uma caminhada, é uma vida inteira vivendo tudo torto, distorcido, inconsciente, e aí agora o trabalho. Então, se a gente dá essa educação já ainda para uma criança, é maravilhoso, né? Ela vai ser um adolescente, um adulto já muito mais desenvolvido aí. Então, quando a gente fala do erótico, a gente está falando, né, dessas fantasias sexuais. Eu não estou falando aqui fantasia de roupa não, tá, gente? Essas coisas não. É fantasia, né? A capacidade ali de ficar pensando na outra pessoa, enfim, criando histórias e tudo mais. O próprio, né, orgasmo, carícias, isso tá ligado ao erótico. Criança não tem hormônios, né, que para ela desenvolver não é algo natural de crianças, certo? A gente vai ter isso lá na adolescência, né? Começa essa explosão aí, que é normal, que aí sim, vai começando, o corpo muda, vem hormônios. Então esse é o processo natural. Mas se essa criança, ela recebe esses estímulos antes da hora, né? Então ela por mais que ela não tenha os hormônios, não tenha, mas ela fica ali sendo, ou ela sofreu abuso, ou ela tá vendo esses filmes, ela tá sendo de alguma forma incentivada. E aí tem uma aceleração, né, que vai acontecendo, e aí a gente vai percebendo no comportamento dessa criança que tem algo errado, certo? E o que aconteceu com muitos de nós em maior ou menor grau, né? Então muita gente passou por isso, é que a gente acabou entrando em contato com o erótico antes de desenvolver direito essa afetividade. Então a gente vê muitos relacionamentos abusivos, né? Então uma mulher, um homem que não sabe respeitar. Não tem o que esse processo vai criando, eu chamo dos predadores e predadoras sexuais. A gente tem também aí uma sociedade que coloca, né, nas próprias músicas, enfim, muita gente aí famosa até, e coloca essa coisa, né, do corpo, a mulher, né, como uma presa, né, se apresentando, se sexualizando, e esse homem como um predador, e esse ato sexual muito ligado com violência. Não tem uma conexão. O princípio não é a afetividade nesse encontro, mas esse erótico. Então, e muito conectado de forma violenta, né? É muito violento e é de propósito, para criar essa desconexão. E quando a gente não sabe, não fez o caminho de se relacionar primeiro pela afetividade, baixando nossas barreiras, conhecendo o outro ser que está se apresentando para mim, criando uma conexão primeiro, para que depois a gente vá de fato, né, se tocar, e obviamente isso respeitando sempre o limite do outro. Tem uma calma aí, né? Tem uma presença, não é isso que é vendido. Então, o que eu quero trazer, né, o que eu quis colocar aqui nessa série de vídeos, é que a gente precisa, sim, se trabalhar, acordar,
para todo esse lixo que foi colocado em nós, né? O que muitas vezes a gente acredita que é só assim, que não tem outro caminho. E eu afirmo que tem sim. Tem outras possibilidades e muito melhores da gente se relacionar com mais verdade, com mais integridade, com respeito ao corpo do outro, construindo famílias, ações, realmente que vão proporcionar, né, um crescimento amoroso, um desenvolvimento saudável para todas aquelas pessoas ali envolvidas, né? Não só de crianças, porque a gente vive se desenvolvendo, vive, né, crescendo, evoluindo. E eu acredito muito nisso. Então eu queria trazer, né, sobre isso um pouquinho do meu olhar sobre sexualidade, né, para a gente se atentar que tá aí debaixo do nosso nariz, né, do que a gente consome como música, como filme, enfim, do que as nossas crianças estão consumindo. Então do que nós estamos aceitando que é assim e que isso alimenta essa crueldade, mas a violência contra o ser humano mesmo, contra o nosso direito de estar aqui e ser feliz, sabe? Sem todas essas histórias, tudo isso que foi criado, dificultando, nos afastando, todo esse lixo. A gente tem direito de ser humano, do nosso corpo, as nossas emoções, os nossos desejos serem respeitados, os nossos sonhos. E é hora, né, da gente olhar para isso, para criar vida, né, não destruí-la com tamanha ignorância, nessa busca desenfreada por um ideal de beleza, para ser visto pelo que eu tenho, pelo que eu apareço, né, mas sim pelo que eu sou. Isso é o que eu acredito, o que eu busco, o que eu venho trabalhando com muitas pessoas, graças a Deus, né, que chegam até mim. É uma honra para mim e de muita alegria. Eu deixo aqui, né, se você tem esse chamado dentro do teu coração de mudar a forma que você está vivendo, mudar a forma que te falaram que é assim mesmo, que relações são assim, que os homens são assim, as mulheres são assado, toda essa mentira é uma mentira e a gente vive na realidade que a gente quer. Então busque a sua verdade. O que é que você quer acreditar? O que é que você quer viver de verdade? E aí a gente vai nesse caminho eliminando todo esse lixo. E eu falo isso de um lugar que eu fiz. Fui tirando todas as crenças e estou até hoje nesse trabalho. Do que me foi contado, de que homem trai, de que o meu valor está no meu corpo, de que eu não vou ser amada se tiver uma gordurinha, se eu tiver uma estria. É tudo muito implícito ali, colocado, e a gente nem percebe. E ficamos reféns, se encolhendo, tentando caber nos espaços, ou assumindo um lugar de fingir, né, uma superioridade, buscando ter, para de alguma forma trazer segurança e de alguma forma eu criar uma proteção aqui em volta, mas aí eu não vivo as relações, eu não vivo um amor de verdade, eu não vivo essa conexão humana, verdadeira, né, que transcende, na verdade, né, o amor em tudo, em todas as nossas relações, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente toca, esse transbordar daqui de dentro. Então é esse o meu convite, né? Se existe esse chamado dentro de você, vá, explore, vá tirar toda essa craca que foi colocada. E eu tenho certeza que se muitos de nós, a maioria de nós, começar essa busca, né, de eliminar isso, de não parar de aplaudir essa cultura que está sendo colocada goela abaixo como normal para nós, e a gente buscar outra forma de se nutrir, né, de tudo na nossa vida. Quais as outras formas? O que dá para fazer de diferente? Vamos criando outra realidade e isso com certeza vai tocar nas nossas crianças e no futuro. A gente cria um futuro diferente a partir disso. Então é isso que eu acredito e deixo aqui, então, meu convite para nós adultos, para a gente ouvir a nossa criança. O que a gente deixou lá atrás, né? O que a gente precisa ainda educar para que a gente possa ter uma vida diferente, de fato essa mudança acontecer aqui fora. Independente de se eu tenho filho, se eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que se a gente, na maioria, fazendo isso, a gente vai ter um futuro bem diferente
e vamos com certeza ter mais adultos, né, saudáveis para criar uma sociedade, uma cultura saudável para as nossas crianças. Obrigada.